Boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja sempre conosco, hoje, agora e sempre. Hoje, 11 de julho de 2026, estamos reunidos novamente em nome de Jesus e é uma satisfação muito grande da minha parte. Lúcio Toledo, grande amigo, boa noite. Então, essas lives que nós fazemos, esses encontros, através do Centro Espírita Francisco de Assis, Amor e Caridade, a qual eu tenho a satisfação de fazer parte desta casa de amor e caridade. E hoje nós chegamos no texto 10, olha que beleza, e essa mensagem da Joana pro Divaldo foi no dia 10 de junho de 1997 em Londres, na Inglaterra. 10 de junho é o meu aniversário. Texto 10. Eu gosto dessas coincidências aí. E o nosso texto hoje tem um chamamento muito forte, que é uma coisa que a gente tem que prestar atenção. Impositivo do trabalho. Meu pai falava que todos nós temos um potencial grande para ser bom em alguma coisa. A gente que tem que ir, isso eu não gosto, isso eu gosto, isso... até chegar numa área que você domina e faz bem feito. Ele falava, filho, trabalhar é bom, mas no que a gente gosta. Porque trabalhar no que você não gosta, você... tem um dia que você acorda e você não quer levantar da cama para encarar o seu dia. E hoje eu com 68 anos, eu falei, seu Armando, quanta sabedoria, é isso mesmo. Porque a gente precisa trabalhar com alegria e amor. É isso que faz o nosso trabalho produtivo e que, perante as pessoas, a gente consegue fazer o melhor que nós temos a oferecer. Então, o texto 10 impositivo do trabalho é a importância do trabalho constante e edificante. Aí, ó, a palavrinha mágica, edificante, ó, como uma forma ativa, olha que beleza, de oração. Então, trabalhando com alegria, fazendo o nosso melhor, é uma forma de orar, de conectar com a espiritualidade maior. O texto utiliza a parábola de Leon Tolstói sobre o lavrador que ensina a arar é também orar. Os principais pontos desse texto que nós vamos refletir hoje. A oração em ação. Orar não é apenas fechar os olhos e repetir palavras vazias, mas sim sintonizar a alma com o Criador através da ação do bem. Aí que bonito. É isso que nós temos que pôr em prática. Construção interior. A verdadeira evolução exige esforço diário. O trabalho e o auxílio ao próximo servem para lapidar as imperfeições morais, como agressividade,
o ciúme e a amargura. A alegria e dever cumprido. A mensagem reforça que o trabalho útil gera um estado de paz interior, transitando com equilíbrio, outra palavra mágica, pelas janelas da vida. E o equilíbrio tem que fazer parte do nosso dia a dia, para que nós façamos a nossa parte da melhor forma possível. Maria Aparecida, boa noite, querida. Então, é assim, vai refletindo, vai fazendo o seu melhor e doando o máximo que nós podemos. O trabalho é algo que dignifica o homem, mas a gente tem que trabalhar com alegria, com dedicação e esmero, porque reclamar do trabalho, isso é a pior coisa que nós devemos fazer. Trabalho é algo de Deus, é coisa edificante nas nossas vidas. Por isso que quando a pessoa quer aposentar e parar de trabalhar de vez, é lei do engano, porque a gente não deve parar. Porque cabeça é laboratório do capeta, que eles falam, quando você fica à toa, né? Então, tem tanta coisa depois que você aposenta para fazer, e a importância do trabalho voluntário nessa fase da vida. Exemplo maior na minha vida disso é Dona Valderez, secretária voluntária do SOS, e trata aquilo com amor e dedicação. Um dia teve uma menina que fez uma feiura lá e ela chamou a mãe para conversar. A mãe ficou meio irritadinha, falou: eu vou na prefeitura e vou fazer uma denúncia da senhora e a senhora vai perder o emprego, a senhora vai ver. Ela falou: fique à vontade, bem, o que você achar que você deve fazer. Quanto a senhora ganha aqui? Ela falou: eu não ganho nada, eu sou voluntária aqui. Desmontou a mulher e a mulher falou: a senhora é louca que você trabalha sem ganhar nada aqui. Então é isso, é o amor em fazer ao próximo o que a gente gostaria que o próximo nos fizesse. Ana Lopes, boa noite. Então são esses exemplos na vida que a gente tem que fazer para servir, deixar um legado a hora que nós partimos, né? Marcelo Fernandes Luiz, boa noite, satisfação. Então, o trabalho é o recurso precioso que a divindade oferece aos seres animais e humanos para progredirem. Nós precisamos do trabalho. Podemos ficar ociosos não, porque a conta chega. Lei da natureza procede de Deus, que trabalha incessantemente, conforme acentuou Jesus em formoso enunciado, demonstrando que o desenvolvimento intelecto-moral da criatura é consequência do quê? Do esforço que empreende para a própria renovação. Então tem gente que aposenta e não quer nem falar da profissão, parece que tem um ódio. Isso aí estava em lugar errado, porque
estava fazendo o que não gostava. Tomás Zapata, boa noite, meu amigo. Então, você tem que fazer com amor, com satisfação, ter prazer naquilo que você está pondo em prática do que você estudou e dedicou. E a satisfação maior é o resultado do seu trabalho e a satisfação, no meu caso, dos pacientes que eu tratei e trato. E no final do que era e você vê o seu trabalho, você fala, puxa vida, que satisfação. Como eu consigo trabalhar bem na minha área? É isso que é a alegria de trabalhar e de viver. E é isso que nós temos que ter aqui, ó. Sem a dádiva do trabalho, os seres ficariam reduzidos à paralisia, à inutilidade, e a vida volveria ao caos do princípio. É uma coisa lógica, você entendeu? Então, tem pessoa que fala, eu quero me aposentar e não quero fazer mais nada. Fica doente, cai numa cama, morre e nem desfruta da aposentadoria, né? O trabalho se apresenta como necessidade expiatória. Quando o escravo, mediante remuneração injusta, em condições inumanas, sob a cruz das enfermidades, através de cargas horárias exauríveis, extenuantes, no limite. Então, isso é como uma necessidade expiatória, como de natureza provacional, quando se faz continuado, impondo-se meio único de sobrevivência, pelo enfrentamento de desafios e dificuldades, sem compensações relevantes. Trabalha para poder pagar as contas no limite, né? E como de caráter missionário, graças à abnegação e ao sacrifício, ao amor e à renúncia. Doação pura. Exemplo que vem à minha mente é a irmã Dulce. Ela é irmã da Bahia, que fez da sua casa um ambulatório, porque encontrou com pessoas doentes, levou, foi aumentando, e virou um hospital onde atendia muitas pessoas carentes. Quer dizer, abnegação e sacrifício, amor e renúncia. Não está pensando mais nela, está pensando num próximo. E a hora que a gente chega a esse entendimento da nossa vida, é porque nós realmente amadurecemos e compreendemos a mensagem do Cristo em nossas vidas. Não se havendo a criatura humana em outras reencarnações, conduzindo com equidade e justiça em atividades dignificadoras, que perdeu o brilho ou fruído toda a existência no ócio e na inutilidade, ou tendo imposto de maneira cruel o trabalho como castigo
aos que se lhes submetiam, ou vivendo da exploração de outras vidas a benefício próprio, sobre castigo de indiferença e crueldade, retorna agora ao cenário terrestre sobre a exigência do labor expiatório, a fim de aprender a respeitar a dignidade do seu próximo e a honrar as leis da vida. Lei de ação e reação. Semeamos e colhemos. Então a gente tem que pensar bem o que nós estamos fazendo ao nosso próximo, porque a conta chega, queiramos ou não queiramos. Pode demorar um pouco mais, um pouco menos, mas ela vem. E a hora que ela chega, a gente não assume os nossos equívocos. A gente vira coitadinho. E isso é um perigo, porque quando a gente acha que não merece aquilo que nós estamos passando, você está questionando quem? Deus. Infinitamente bom, mas é justo. Então não devemos questionar Deus. Quem somos nós para isso? Ninguém dilapida os bens da existência humana impunemente, abusando do direito ao uso dos valores que fomentam o progresso, transformando-os em instrumentos de gozo pessoal, sem retribuição honrosa. Por essa causa, o trabalho não deve ser imposto como um instrumento de punição, nem a sua ausência pode ser prolongado sem convite à ação. Nós não podemos ficar na ociosidade. Temos que fazer alguma coisa edificante para o nosso crescimento e amadurecimento espiritual. Essas atitudes infelizes impõem refazimento da experiência iluminativa através do trabalho expiação. E o trabalho expiação é imposto. Aí não é muito agradável. É melhor a gente fazer o trabalho amor, fazendo ao próximo aquilo que a gente gostaria que o próximo nos fizesse. Se somos patrões, aqueles patrões que valorizam o seu empregado, que não faz dele trabalhar além do normal e quer pagar um salário ínfimo. As consequências virão. Igualmente, para que os mecanismos do desenvolvimento do ser se façam relevantes, aprimorando a inteligência e fomentando os sentimentos nobres, o esforço e a tenacidade moral, se apresentam solucionadores no trabalho provação. Olha que beleza. Boa noite, dona Valderez. Então, é esse caminho que nós devemos seguir. Joana é maravilhosa porque ela nos indica o melhor caminho. Se a gente vai contra, nós sabemos que vai ter consequência. E aí não, a hora que as consequências chegam,
não temos como reclamar. É, no entanto, através do trabalho missão que o espírito alcança as cumeadas, o ápice do progresso. Como eu dei o exemplo da irmã Dulce da Bahia. Após haver passado pelas fases anteriores que eu citei, da expiação e da aprovação, graças a cujos processos aprendeu a produzir pelo prazer de fazê-lo, não tendo em mente outra qualquer recompensa, senão a satisfação de encontrar-se na condição de co-criador, que todos nós somos, melhorando as próprias como a situação do planeta, que lhe serve de domicílio. Então é isso, é a gente fazer bem a nossa parte, que nós estaremos colaborando para o nosso planeta de provas e expiações passar para a regeneração. Depende do quê? De cada um fazer bem a sua parte. A história do beija-flor, com a sua gotinha apagando o fogo da floresta. E o elefante com aquela tromba toda cheia de água falou: você acha que você conseguirá apagar o fogo da floresta? Fala, só a minha gotinha não. Mas se todo mundo colocar a sua gotinha, rapidamente nós conseguiremos apagar o fogo da floresta. Então é isso, é cada um fazendo bem a sua parte. Essa somatória é o balde grande que a torneira ficou gotejando. Você fala, mas deixa que não vai encher. Quando você menos percebe, está transbordando. Então, comecemos fazendo a nossa parte. Quando seja bem compreendido, o trabalho se transformará em bênção, conscientemente buscando para a autossuperação, para a interiorização do pensamento e a sua dilatação em favor dos demais, deixando de ser imposição dolorosa e cansativa da caminhada terrestre. Não é nada de, nossa, por isso é prazer em fazer, em trabalhar em prol dos menos favorecidos. É cumprir bem a nossa parte, com alegria, com felicidade e principalmente com muito amor. Os mecanismos da evolução utilizam-se do trabalho como meio de disciplinar a vontade, domar os instintos e desenvolver a razão e sublimar os sentimentos. Olha que lapidação que nós conseguimos quando nós utilizamos o trabalho de uma maneira corretamente. Eis porque os animais também trabalham e sua existência terrena tem finalidades específicas. Eles mesmos experimentam e vivenciam as diferenças de trabalho
a depender das mãos humanas que os direcionam, quando justas e nobres ou rudes e perversas. Um exemplo que está muito em moda aí nas redes sociais é um cavalo que a pessoa achou na estrada ali jogado, já estava caído, magro, desidratado, e ele pegou e levou para sua casa. Começou a tratar, ele estava bem caquético, não conseguia nem levantar. Tiveram que dar soro, energético, devagarzinho foram dando aminoácidos, proteínas, rações. Hoje ele está bonitão, pelinho. Aí ele falou que apareceu um monte de dono pro cavalo, porque virou um artista na rede social, né? Mas, o que acontece? O bicho, o homem, tem um animal, às vezes nem trata, porque ele é tração animal de uma carroça, ele vai trabalhando, às vezes não tem alimentação muito em quantidade suficiente, e o que acontece? A hora que ele fica velho e não consegue mais fazer a tração da carroça, as pessoas abandonam. E ele não tem como, sozinho, conseguir se alimentar. É a hora que dá esses probleminha. E isso é comum hoje. Eu vejo em várias cidades aí que tem esse tipo de problema. Agora, é justo um animal que ajudou o seu dono a ganhar dinheiro, a trabalhar, no final ser jogado às traças? Isso lembra o quê? Um pai que cuida dos filhos, que dá formação, estudo, e depois na velhice, o que acontece? É uma dificuldade dos filhos visitarem, cuidar dessas pessoas que a vida inteira se doaram a eles. Será que é justo? Cada um faz a sua reflexão e vê que acha que é a melhor. A maneira, porém, como o ser humano use os seus irmãos da retaguarda evolutiva, os animais, desenvolverá consequências para si em futuras reencarnações. Lei de ação e reação. Semeamos e colhemos. Pensemos antes de semear, porque as consequências virão com certeza. A crueldade para com os animais revela o nível inferior de consciência em que transita o espírito, que ainda não se libertou do primarismo interior, descarregando as paixões primeiro, bem no seu antepassado, que lhe pertencem em predomínio naqueles que se lhe submetem indefesos. Eles não têm culpa, tornando-se igualmente perversos em relação ao seu próximo. Então a gente precisa estar bem consciente, porque toda ação tem uma reação igual e contrária. Então, se a gente tem um animalzinho e a gente não dá o trato, a comida, se ele fica doente, de levar no veterinário e comprar um remédio,
vai ter consequência. Nós vamos responder pelos nossos atos. Então, a hora que as consequências virão, nós não devemos reclamar. Façamos bem a nossa parte. Do amor pelos animais, evolui-se para o amor humano, em treinamento afetuoso que desenvolve e sutiliza os nobres sentimentos da alma. É um aprimoramento. Os animais, a maioria, hoje então, as pessoas têm cachorrinho, gatinho e não tem filho, né? Até trocaram. É mais fácil, né, cuidar de animal do que de uma criança, educar na escola, ensinar bons hábitos. Mas eu tive cachorro quando eu era pequeno e ele sumiu. Eu fiquei amuado, chamava Ninim. Era um Fox Paulistinha, só que Fox Paulistinha era um Fox, não Paulistinha, porque Fox naquela época era cachorro bem grande, sabe? E eu adorava o cachorro. Sumiu, eu fiquei até doente. Mas então essa convivência com o animal, também a gente vai aprendendo a conviver com perdas, com animosidades aí que a gente vai treinando o nosso emocional, né? Só que o cachorro daquela época, os cachorros, hoje mudou muito a sofisticação. Hoje um tratamento com um cachorro é quase que mais caro do que com um filho, né? As coisas mudaram muito de patamar, mas não sou eu que vou falar isso ou aquilo. O trabalho, portanto, sobre qualquer expressão em que se apresente, tem como finalidade precípua, ou seja, essencial, felicitar o ser, erguê-lo do charco, daquele pântano das paixões inferiores para planaltos da realização feliz. Então, o trabalho a gente tem que fazer com alegria. Não pode ser uma coisa que te entristeça, porque nós estamos reencarnados nesse maravilhoso planeta Terra para ser feliz. Depende única e exclusivamente de cada um de nós. Enquanto se trabalha para sobreviver, para conseguir-se os recursos que mantêm a existência, logra-se progredir, porque é justo que o indivíduo viva para o resultado do próprio esforço, usufrua das concessões da ciência, da tecnologia, através do seu empenho, auxiliando também no crescimento geral. Cada um fazendo a sua parte e que tudo vá muito bem. Então, o seu esforço recebe remuneração, de maneira a atender às necessidades do seu nível social, cultural e econômico. Igualmente, deve ser desenvolvido em lugar cujas condições ambientais e sociais dignifiquem-no e promovam-no, evitando que se rebele ou
que se enferme, que fique doente. Tem que ter qualidade, certo? E tem que ter prazer, porque senão as coisas não funcionam. Todavia, quando já não necessita do salário ou recompensa, o seu trabalho passa a ter um maior valor, porque está acima de qualquer pagamento, tornando-se a verdadeira doação que se situa além dos preços estabelecidos. Ou seja, a pessoa já trabalhou, já ganhou, já tem uma vida estável, então ela pode fazer trabalhos voluntários que engrandecem a alma e ele não precisa receber financeiramente por isso. Ele recebe muito mais em energia da espiritualidade, fortalecendo, iluminando, fazendo com que ele faça ao próximo o que ele gostaria que o próximo lhe fizesse. E a vida fica maravilhosa. Não há como remunerar-se devidamente uma oferenda de amor. Uma noite de acompanhamento durante a enfermidade. A assistência fraterna no momento do infortúnio. O conselho oportuno e salvador para uma pessoa que acha necessitada e num momento de aflição. Não tem dinheiro que pague isso. Trabalho não é somente o de natureza material. O de esforço físico que se investe na realização de qualquer coisa, mas também toda e qualquer dedicação e atividade mental, emocional, aplicada no sentido do bem. E isso é maravilhoso. Quando a gente chega nessa condição de poder praticar isso, porque a vida lhe proporciona, porque você fez um bom caminho que te dá, numa fase da vida, condições de fazer esse trabalho voluntário, sem receber, e ao contrário, poder doar, não só pessoalmente como financeiramente, a vida toma outra forma. Por quê? É a alegria de viver, é o dever cumprido, é a satisfação de fazer ao próximo o que você gostaria que o próximo lhe fizesse. E a vida é bela por causa disso. A gente fazendo bem a nossa parte e cumprindo o nosso papel de homem de bem na sociedade, as recompensas que nós conseguimos é algo de extraordinário. Então vale a pena. E eu estou vivendo um momento na minha vida que eu estou vivenciando muita parte disso que esse texto relata. Trabalho ainda no consultório profissionalmente, mas bem menos do que eu trabalhava antes na minha vida como profissional. E isso me dá tempo dessa doação voluntária, que a recompensa não é financeira, mas emocional e espiritual é fantástico. Vale muito a pena.
Não poucas vezes o trabalho intelectual e artístico faz-se mais desgastante e exaustivo do que o de natureza meramente física, em razão do esforço que se despende, assim como da concentração mental que é exigida. Então, tem trabalhos que realmente essa parte da energia mental e de raciocínio te suga bastante, mas o tempo e a experiência nos dá esse suporte para poder escolher o melhor caminho, né? E isso que é importante. Aí eu pus até um asterisco nessa sentença. Todo trabalho, portanto, enriquece a vida e a enobrece. Isso é a maior verdade que existe. E essa conquista é nossa. É de cada um de nós que faz bem a sua parte. E essa satisfação é muito gostosa na vida. Felizes são todos aqueles que podem trabalhar e o fazem com alegria, encontrando no seu desempenho prazer e encorajamento para continuar a existência corporal. E isso é uma verdade realmente. Em todos os recantos do universo tem vigência a lei do trabalho, honrando o processo de evolução, porque não existe o repouso absoluto, a ausência de dinamismo, de vibração. Isso não existe. Porque a hora que nós estamos dormindo, o nosso espírito sai do corpo e nós vamos trabalhar de outra maneira. E quando Jesus fala que meu Pai trabalha até hoje, e trabalha mesmo. E o tempo de lá não é o nosso tempo, né? De 24 horas. Não tem descanso, porque não tem corpo material. É energia. Energia, ela vai daqui para lá com a facilidade. E quando a gente consegue patamares de evolução maiores, menos materializado é nosso espírito e mais volatilizado ele é. E na época que meu pai era vivo, encarnado, que a gente conversava, ele falava assim para mim, que meu pai era uma pessoa que ele sempre jogava as coisas para a gente refletir e pensar. Filho, você imaginou a hora que a gente não tiver mais essa vestimenta carnal? A gente pensa, a gente tá lá. Olha que louco, olha o tempo, porque não tem parte material de translado. Eu falava assim, esse velho tá ficando louco, hein? E hoje, quanto mais eu estudo e mais faço as reflexões que ele tentava me passar, mais eu falo, ei, senhor Armando, como o senhor estava muito à frente do seu tempo. E graças a Deus eu tive essa satisfação de conviver com essa pessoa que me ajudou muito. Ajudou a me empurrar e jogar para buscar cada vez coisa maior.
aqueles que abnegadamente se afadigam no trabalho, missão, sempre dispõem de tempo e possibilidade para fazer mais e mais auxiliar. Desinteressadamente, dão-se conta de que a quantos muito prejudicou em transatas reencarnações, em reencarnações passadas, e ora os abençoam com um esforço e ajuda, após haverem resgatado o débito perante as leis cósmicas. Quando lhe foi exigido fazê-lo. Lei de ação e reação. O que nós fazemos, nós vamos resgatar um dia, de bom e de mal. Por isso que vale a pena refletir e seguir no caminho do bem, da caridade e da ajuda ao próximo. Porque o resgate que nós vamos obter de assim proceder vai nos deixar muito felizes, muito maravilhados com o nosso empenho e com o nosso trabalho. E com isso vamos subindo um degrauzinho a mais na escala evolutiva que nós estamos no transcurso. Como o trabalho é uma exigência da vida, o repouso ou descanso é um impositivo que dele se deriva. A carcaça está cansada, precisa descansar, porque senão dá tilt na máquina. Agora, descansar o necessário para refazer as energias perdidas. Não ociosidade e ficar à toa muito tempo, porque músculo parado atrofia, sangue parado coagula, água parada apodrece. Tudo na sua medida e no seu tempo que precisa. Aos animais e aos homens que trabalham, assistem o direito ao repouso, após o dever executado, que as leis humanas lentamente vão estabelecendo, tornando a sociedade mais justa e mais dignificada. Na infância e na velhice, todos necessitam de auxílio, devendo os pais cumprir com os seus deveres em relação aos filhos, e estes mais tarde atenderem aos seus genitores, assim retribuindo o bem recebido. Porque tem uma música sertaneja que fala: um pai cuida de 10 filhos, 10 filhos não cuidam de um pai. E isso é uma verdade, né? Então nós, filhos, não devemos esquecer tudo que nossos pais nos fizeram. E a hora que ele precisar do nosso carinho, da nossa atenção, que eles começarem a repetir histórias de sua época, quando ele era jovem e tinha uma vida saudável e independente, não fala que ele já contou aquela história, porque o prazer dele é justamente de contar a história
mesmo que repetidamente. Não custa nada você dar o seu ouvido e deixar ele feliz contando a história. Mas, Douglas, conta uma, duas, 10, 20, 30. E quantas noites de sono? Quando você teve uma febre e acordou à noite, ele e a sua mãe perdeu para a sua saúde e hoje você ser uma pessoa forte e saudável. Será que ele não vale essa atenção? Se é tão importante que não merece esse carinho de retribuição por tudo que ele já te fez? Você é tão poderoso que se acha no direito de falar que ele já contou, e uns fala várias vezes essa história? Pense antes de agredir, porque machuca. É injusta a sociedade que impõe à criança e ao ancião o trabalho como meio de sobrevivência. Além disso, é cruel, considerando a falta de experiência e de forças na primeira e ausência de energia, bem como a presença dos sofrimentos naturais na velhice. Trabalhar, portanto, sempre e sem cessar, é desenvolver o Deus interno que todos conduzem no coração, rumando para Deus, o excelso Criador. Joana de Ângeles passou por Divaldo isso em Londres, na Inglaterra, 10 de junho de 1997. 10 de junho é o meu aniversário. E a hora que eu li esse texto, e vi a data, eu fiquei muito feliz. Porque é um texto de muita reflexão, de muito aprendizado, que faz com que a gente reflita a nossa vida, os nossos caminhos que a gente segue e o que a gente tem ainda para caminhar no caminho do bem, da paz e da luz. Texto emocionante e muito reflexivo. Espero que vocês tenham gostado e refletido bem, e que essa chama de criança e velho fique sempre antenado para fazer tanto para as crianças como os seus idosos muito amor, muito carinho, muita atenção e muita paciência, porque é isso que eles precisam e vale a pena dar, porque, como Francisco de Assis, o nome da nossa casa, falou na bela oração, é dando que se recebe, é perdoando que somos perdoados, e é desencarnando que nascemos para a vida interna, a verdadeira vida, que é a espiritual. Colocar a aguinha, a boca secou, vou tomar um golinho.
E para finalizar, o Pai Nosso que meu pai gostava. Pai nosso que estais nos céus, na luz dos céus infinitos, Pai de todos os aflitos neste mundo de escarcéus, santificado seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime ternura, concórdia e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz, de claridade, na estrada da redenção. Cumpra-se teu mandamento, que não vacila, não erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Auxilia-nos também, nos sentimentos cristãos, amar nossos irmãos que vivem longe de Deus. E perdoa, meu Senhor, os erros tenebrosos de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Com a proteção de Jesus, faça nossa alma crescer. Na proteção de Jesus, faça a luz se expandir. Faça o mundo se abrir nos seus braços de amor. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro neste mundo de desterro, distante da vossa luz. Que a vossa real igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do vosso amor. Que assim seja. Amém, 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 Jesus. Um beijo no coração de todos, que vocês tenham um excelente final de sábado, um domingo maravilhoso e uma semana que inicie com muito amor, paciência e tolerância. Fique com Deus.